Gravando assim, sabe o que dá vontade? De fazer umas receitas pro YouTube. Ah, é. A gente pode fazer depois também, né? Pode mesmo. Oi, pessoal, tudo bem com todo mundo? Esse é o terceiro vídeo, a parte 3, né, mãe? De uma sequência de vídeos onde a minha mãe conta as experiências dela na maternidade, em questão de saúde, né? No último vídeo foi falando de estética e esse a gente vai conversar sobre as diferenças com os cuidados com os filhos, né? Como que era na sua época, lembrando que ela foi mãe, né? Nos anos 80 e 90 e como que é hoje. Enquanto isso, a gente faz um café. Oi, pessoal, tudo bem com todo mundo? Estamos aí para a parte 3. Não se esqueçam, recordar é viver. Isso mesmo, enquanto a gente vai gravando, ela vai recordando tudo, né? Vamos tomar um cafezinho juntas. Meu pai também chega daqui a pouco, né? Enquanto isso, a gente vai conversando com vocês. O Felipe já foi à padaria, buscou umas coisinhas. E vamos lá conversar. Tá quase chegando o dia do José nascer. Tá na reta final. Tá na reta final. E agora, eu já tive a minha primeira consulta pediátrica, né? Que a gente faz ainda no pré-natal. E muitas coisas eu já fui orientada a respeito de amamentação, introdução alimentar não tanto, mas eu acredito que a médica também aos pouquinhos vai conversando com a gente, né? Ensinando como deve ser feita essa introdução. Acredito que a forma como o José vai reagir à amamentação, né? E aos primeiros meses de introdução também vão ser decisivos para como a gente vai seguir com essa alimentação ou não. Mas, como sempre, né, como foi nos outros vídeos também, a gente vai focar em como foi com a minha mãe. Porque como é hoje em dia, a gente já sabe, né? Então a gente já vai fazer esse comparativo. Café aqui em casa é forte. Tá bom, né? Tá bom. Assim que você teve os seus filhos, você teve orientação quanto à amamentação? Alguém te orientou como que era feito? Ou na sua cabeça, né, para as pessoas, até mesmo para os profissionais, era aquela coisa intuitiva? Nasceu a criança, nasceu a mãe, já tem que saber amamentar. Porque tem isso, né? A gente acha que a maternidade, claro que ela é da mulher, eu acredito muito nisso, que a gente nasceu preparada para maternar. Mas a gente não nasceu sabendo ser mãe. A gente precisa aprender, né? E quando tem um profissional para ajudar, tudo facilita. Você teve orientação sobre a amamentação? Não tive. Ditado que você acabou de falar. Ah, não, nasce um neném, nasce uma mãe junto. Aí você ia ali dando murro em ponta de faca, dando tiro no escuro, como se diz, até você aprender e acertar, entendeu? Falar, vou fazer assim, vou agir assim, porque é assim que tá dando certo. Até chegar aquele momento que assim tá dando certo, nossa, era muito errado que dava. Até dar certo, dá muito errado. Até dar certo, era muito errado que dava. Era muito ruim que dava, sabe? E aí, você sabia, por exemplo, que o primeiro leite era o colostro? Não, isso eu já sabia. Sabia? Isso eu sabia. Tinha amigas minhas que já tinham tido filhos, né? E tudo, que tinham uma certa experiência, que sempre comentava isso. Falava assim, mas as pessoas falavam assim, até minha mãe mesmo, com a experiência que ela já tinha, mas o saber dela, que era pouco, né, assim, também não tinha instrução, ela falava assim, dá leite de vaca para esse menino, dá leite de vaca para essa menina. Enquanto era pequenininho? Porque esse leite ralinho aí não sustenta, não. Sim. Gente. Sabe? Então tinha aquela coisa de a criança chorar, é o peito que não está sustentando, é o leite do peito que não está sustentando. E engraçado, até hoje tem gente que associa, né? Associa alguma isso, coisa ao leite materno ser fraco, e hoje a gente sabe que não existe leite materno fraco. Não existe leite materno fraco, não existe. Teve o parto, foi para casa. Em casa, você sofreu com a amamentação? Você lembra disso, tem essa memória? Porque hoje em dia a gente fala muito sobre isso, né? Sobre a dificuldade da amamentação. Muitas mães relatam, inclusive, que a amamentação foi a parte mais difícil que o parto, mais difícil que a gravidez. Você lembra disso, de você ter bico do peito ferido? Lembro, eu não tive bico do peito ferido, nunca sofri para amamentar, até porque eu não amamentei muito tempo, né? Eu amamentei isso é uma coisa que eu acho legal você contar. Eu amamentei muito pouco tempo e eu me arrependo muito disso. Se tem uma coisa que eu me arrependo é de ter amamentado pouco. Mais uma vez, falta de informação. Por falta de informação. Porque quando eu tive o Orlando, ele nasceu prematuro, né?
quase um mês antes, que era Se programada. vocês não viram os últimos vídeos nossos, né, mãe? Ela conta um pouco sobre isso. Contei um pouco sobre isso. Então, justamente por isso, eu não sei por que eu não tinha leite, ou se era nervosismo, ou se era ansiedade de querer dar mamar e não conseguia. Porque a gente sabe hoje então, em dia, né, que o psicológico sim. contribui muito para a amamentação Então, fluir. Exatamente. Então eu acho que eu fiquei, depois daquilo tudo, fiquei com o psicológico muito abalado, então eu não conseguia amamentar, não consegui. E depois do Renan, eu consegui amamentar ele 2 meses e pouco. E pelo que você conta da sua amamentação, você tinha bastante produção de leite, né? Eu tinha que esse peitão cheio, espirrava o leite, mas aí a criança mamava um pouquinho, já não saía mais, não sei. Sabe o que pode ser? Angustiada, sabe? Angustiada. E a gente estava conversando outro dia sobre isso e a gente fez um comparativo, né? Hoje em dia, eu tenho uma rede de apoio maravilhosa. Eu sei que isso é um privilégio meu, que muitas mães não têm. E não que você não tivesse na sua época, mas tipo assim, onde a gente quis chegar nessa conversa? Hoje, para eu amamentar o José, eu vou ter o quarto dele confortável ou qualquer lugar da casa, né, mãe? Uma boa almofada de amamentação. Tem um ruído branco no fundo, ou uma música calminha que eu gosto de ouvir. Eu posso me manter hidratada, bem hidratada o tempo todo. Eu não preciso ficar me preocupando, igual a minha mãe que teve 3 filhos, né? Imagina na minha vez. Tipo assim, você com 2 crianças pequenas, com casa para dar conta, marido trabalhando fora o dia inteiro. Minha mãe tinha muitas preocupações. Claro que ia influenciar na amamentação, né? Hoje em dia eu consigo... Influenciou, né? Com certeza. Eu acho que hoje em dia eu vejo que é graças a isso que eu não conseguia amamentar. Você não tinha tempo, né, também? Que ele quer falar assim, eu vou ficar... Aí a criança grudava, igualzinho você, mamou 3 meses e pouco. É a que mais mamou no meu peito, foi você. E olha, foi muito pouco. 3 meses e pouco, foi muito pouco, né? E aí na hora que ia chegando a hora, agora já tá na hora de fazer almoço, agora tá na hora de o Orlando já ir pra aula, entendeu? Você não tinha sossego pra amamentar? O Renan ainda não ia pra aula, mas o Orlando já ia, sabe? Então era muita, não sei, eu não conseguia amamentar. Você era muito atarefada, né? Muita tarefada. E hoje em dia a gente sabe o quanto é importante uma mulher estar com o psicológico em dia para a produção do leite, né? Para conseguir amamentar. Então. E aí também eu tinha rede de apoio, era muito pouca, porque a minha mãe mesmo nunca pôde me ajudar. Nunca pôde. E tinha minhas irmãs, que às vezes estava sempre me dando uma mão ou outra, mas tinha uma que era muito novinha, igual a Renata, a Lúcia, me dava uma força lá, mas ela também trabalhava. Então, quer dizer, na primeira semana elas estavam ali comigo, depois era eu e Deus. Como se diz, eu e Deus. E meu pai trabalhava fora, entendeu? Então, não tinha muito... Não tinha o que fazer, né? Não tinha o que fazer, então... Daquilo tudo que tinha, eu fazia da melhor maneira possível, sabe? Da melhor maneira possível. Não tinha como ser diferente, não, sabe? Não tinha como. E aí, então a gente amamentou por muito pouco tempo, né? Eu e os meus irmãos. O que você substituiu? Pelo que você substituiu o leite materno? Porque hoje a gente sabe da importância de manter, né, o leite materno até os 6 meses, se não me engano, de forma exclusiva. Nem água pode dar. A não ser que o médico, por alguma razão, entre com uma fórmula. Ainda assim, essa fórmula vai ser exclusiva até certa idade. Exclusiva até tantos meses, depois troca de fórmula. Não é assim que acontece? É assim. E na época não existia fórmula? Não existia. Qual que era o nosso alimento ali depois? A fórmula, o alimento de cada dia. Maisena. Não, o mingau de maisena esperava um pouquinho os dias, mas era o próprio leite de vaca, leite. Misturava um pouquinho de água nele e simples assim, fervia, tá pronto. Puro. E a gente já ia pro... O que você põe nesse leite, mãe? Nada. Um pouquinho de açúcar. Tá vendo, gente? Olha só. Eu perguntei assim porque eu já sabia disso, ela me contou outro dia. Eu não sabia que não podia. Olha só pra você ver a falta de informação. Gente, era muita falta de informação. Gente, 3 meses. 3 meses. Mamava leite com açuquinha na chuquinha. Na chuquinha. Entendeu? Era desse jeito. Imagina você fazer isso hoje em dia e as pessoas te denunciam, você vai preso. É verdade. Mas enfim, deu tudo certo no final das contas, mas poderia ter sido melhor, né?
poderia ter sido. Eu queria ter amamentado mais, né? E olha só, eu tô pensando aqui, você nem pode se culpar, porque eu ia te perguntar assim, você se culpou, porque hoje em dia tudo a gente fala sobre culpa, né? Mas você nem sabia disso. Que bom, porque é aquilo que a gente conversou também no primeiro vídeo. Você não sabendo disso, automaticamente você não se culpa e não sofre. Exatamente. A gente não sabendo, hoje em dia, aí o que gera? É o arrependimento, é diferente de culpa, né? Fala, nossa, eu arrependi de ter feito assim porque poderia ter feito de outro jeito, entendeu? Mas o melhor jeito que tinha para fazer era aquele que eu fiz. Eram as ferramentas que tinha, Eram as ferramentas que eu tinha. Então, com cerca de 3 meses de vida, mais ou menos, começamos então com o leite de vaca mesmo. Com o velho leitinho de vaca, porém um pouco adoçadinho. Um acréscimozinho de água para poder... É porque assim... para equilibrar, tinha açúcar, mas tinha água também. Tinha água também. Agora fica melhor de conversar, né? Um cafezinho. Com 3 meses, o mamá passou a ser o leite de vaca com um pouquinho de água e uma pitadinha de açúcar. Pequenininha. E aí, com quanto tempo você começou a acrescentar outras coisas na alimentação? Então, naquele enxovalzinho de levar para o hospital, já tinha o biquinho, tinha a chuquinha, sabe a chuquinha de pequenininha da criança? Que hoje em dia usa muito para água, né? A chuquinha e a mamadeira. Já levava para maternidade? A mamadeira não, sabe? Porque se a gente demorasse no hospital, a minha mãe falava assim, ó, eu vou fazer o chazinho de funcho e mandar levar. Olha só. Gente. Para criança. Pro recém-nascido. Já estava prevendo a dor de barriga, a cola que a criança ia dar. E não é por aí, né? Não, e mesmo assim, eu acho que... Então, hoje em dia não pode ofertar chá para recém-nascido. Não pode, claro que não. Eu acredito, sim, que uma colherinha de chazinho de funcho, sem açúcar, lógico, né? Não faz mal, não. Ele é Até bom. porque, se fosse assim, não ia ter ninguém para contar história, né, mãe? Porque antigamente todo mundo cuidava e tratava de bebê assim. Porque o chá de funcho, ele é bom para gases, né? Para cólica, ele é bom. Isso aí não tem a dúvida. Isso aí as nossas bisavós, nossas avós já faziam isso. Só que o erro era o quê? Era dar a criança muito novinha, com um diazinho de vida, e o açúcar. O açúcar. Entendeu? Que hoje a gente sabe o quão prejudicial é. Tanto é que é recomendado não ofertar açúcar até 2 anos, né? Então. E aí, então, com quantos meses você começou a dar outras coisas a não ser o leite de vaca? Então, aí a hora que passou uns 15 dias, um mês. Aí o que acontece? Aí falava assim, ó, isso tá muito ralinho, isso não tá sustentando, não. Cada um toco de perna desse tamanho tinha coragem de falar que não estava sustentando. Mamava no peito, né? No meu peito, um pouco ali. E depois fazia o mingauzinho de maisena. Com 1 mês também. Aí fazia aquele mingau assim, não muito grosso. Com 1 mês. Com 1 mês, com 20 dias, 15 dias pra frente aí. Hoje a gente ouvindo falar assim, a gente acha um absurdo. É um absurdo, mas não era não. Era o normal. Era o normal isso aí. Aí a criança mamava aquela chuquinha que eu acho que era 60 ml. Eu acho que era 60 ml, 80 ml, uma coisa assim. A criança mamava aquilo tudinho e dormia feito um anjo. Entendeu? De tão cheinha que ficava, né? Cheinha que ficava. E comida, quando começou? A comida era 3 meses. 3 meses a gente já dava... Tá chocada aí? Porque eu tô aqui. Já dava caldinho de feijão, não era casca de feijão, não. Era o caldinho de feijão, sabe, E começava naquele caldinho de feijão. Depois já acrescentava uma batatinha amassada, pouquinha coisa. Depois você já amassava aquele grãozinho de arroz, aqueles grãozinhos já misturava. Tudo com 3 meses. E assim iniciava a alimentação, que hoje em dia é tão burocrático, tão... Nossa, uma tempestade num copo d'água que era assim, ó. Mas assim, apesar de você... Porque você viveu essa outra época toda, né? Onde não tinha tanto critério, onde os médicos mesmo, eu acredito que orientavam você dessa forma, né? Porque era tudo diferente. Mesmo você entendendo essa diferença,
Hoje, você vê como é feita a orientação pediátrica. Você acha, tipo, um exagero? Você entende? Não, algumas coisas sim, eu acho sim, exagero. Como que? Outras não, como que, por exemplo, é igual Vamos polemizar o vídeo. Vamos polemizar. Não, é assim, por exemplo, eu na minha época, eu nunca comprei comidinha pronta, patezinho, essas coisas. As papinhas, prontas. Papinhas, né? É porque tem no mercado. Não é papinha, né? Falei errado. Então, eu nunca comprei papinha pronta. Sempre que eu fazia, e que eu falo com a minha nora também, porque a Antonella agora já come de tudo, né? Aquela bênção de Deus lá. Antonella é a minha sobrinha e afilhada. E afilhada. Há 1 ano e meio. Come de tudo, gente, porém não gosta de coisa com açúcar, não come. Não teve hábito, primeiro que a Juscelia evita, né? E segundo que o paladar dela já tá voltado mesmo para as coisas saudáveis, né? Saudáveis. Comida, arroz, feijão, sabe? Mas o que você acha do exagero? O açúcar? Então, não, exagero, o açúcar sim, não era exagero, o açúcar era. Eu não concordo, então era exagero na minha época. Hoje em dia eu não acho que seja exagero a pessoa não dar açúcar à criança até 2 anos. Mas o que você acha que é um exagero hoje? Não precisa de tanto. Não, é fazer comida toda separada, sem nada. De tempero. Só cozido, Isso você acha um exagero? Ah, eu acho. Eu concordo contigo. Eu acho que... No vídeo que eu gravei recentemente, eu ainda... não sei se ele já foi ao ar, se ele não foi, mas eu falo o seguinte, a minha opinião quanto a isso. Nas primeiras semanas ali, no primeiro mês, segundo mês de introdução alimentar, eu vou fazer sim, só com alho e cebola, porque o intestino do José vai estar se habituando, né, o estômago dele, mas que o mais breve possível, o que eu fizer pra mim e pro Felipe, eu vou fazer pra ele, até porque aqui em casa eu não uso tempero artificial. Exatamente. Eu uso o tempero natural que eu faço. Então, assim, eu também acho, assim, me perdoem, classe médica que prega o contrário disso, mas eu também acho um negócio meio exagero isso de não pode pôr sal nenhum, sabe, até certo. Eu nem sei até quanto tempo que eles falam pra não temperar a comida da criança. Então, aí... Posso estar falando uma grande besteira aqui também, mas eu tô aprendendo. Um jeito, assim, da gente pensar, né? Que, você já pensou, e o pessoal fala da gente também, que era da roça, lá da roça, o que eles davam às crianças para merendar, para comer? Entendeu? Então, eu falava assim pra minha nora, Juscelia, que não vai me deixar mentir, falava assim, ó, quando eu tive o Orlando, que é o pai da Antonella, né, o Orlando, o Renan e Yasmin, o que eu fazia? Eu não fazia comida separada. Eu não gostava de fazer comida assim, carregada no sal, na gordura, nada disso. Era sempre... E eu amassava o alho. Sua comida sempre foi muito saborosa, que minha mãe, ela tem... Quem conhece a minha mãe sabe a fama que ela tem de cozinhar muito bem, que a comida dela é uma delícia, modéstia à parte, né, mãe? Mas você sabe o quê? E não é uma comida, tipo, super gordurosa. Você nunca usou muita gordura, muito sal. Não, sabe? Aí e eu cozinho igual ela. Igual não, né? Então, o que eu penso assim? Falava assim, eu não fazia... Tudo bem, você fazia com um fiozinho de azeite, um alho, uma cebola temperadinha. Mas depois tem isso, né? Mas aí depois você já vai começar, em vez de eu fazer separada, aí eu vou fazer um feijãozinho gostoso ali, batido, né? Aí vou fazer o quê? Vou fazer um arroz ali tranquilinho e vou temperadinho com alho também. E vou fazer o quê? Vou pegar gente, eu só fazia isso. Eu fazia o meu arroz, colocava um pedaço... Você aproveitava muito o arroz para cozinhar outras coisas, Para cozinhar o legume das crianças dentro do arroz, gente. Isso é uma coisa que eu vou fazer muito pro José. Ficava muito bom. Olha, eu colocava assim... Você acredita que eu lembro? Eu gostava muito, você me corrija se eu estiver errada. Eu tenho lembrança, eu pedi na minha mãe, arroz com a batata amassadinha, você lembra? Virava aquela paçoquinha de arroz com a batatinha amassada. Eu lembro da senhora fazendo isso pra mim. Então, eu pequenininha. Então, aí você fazia sopa. Hoje eu vou fazer um macarrão, hoje eu vou fazer uma comida diferente, uma farofa, uma coisa mais temperada, com coisas com pimentão, eu não vou fazendo. Mas aí você tem uma criança para se alimentar. Você não vai colocar tudo, socar tudo na criança, né? Aí você vai dar à criança arroz, feijão, legume, uma carninha moída, alguma coisa. Se você fez uma carne maior, desfiadinha ali, o que acontece? Não vou fazer legume não, mas você vai lá e pega uma meia batata, um pedaço de moranga, uma coisa... Não dá trabalho, coloca no arroz. Coloca no arroz. Ele pega um pouquinho do tempero do arroz? E vai ficar no ponto, porque ele não vai ficar, vai pegar pouco tempero. Se você gente, pega a dica aí, viu? Você que tá com um bebê pequeno,
pega o seu legume, coloca junto na água do arroz, água né, do mãe? arroz. Que aí, além de você poupar panela, você não precisa ficar cozinhando em várias panelas diferentes, vai ficar uma delícia, vai te poupar tempo e o legume vai ficar com o tempero na medida certa, porque ele vai pegar o tempero do arroz, né, mãe? E não vai ficar super temperado, depois é só você amassar e fazer da forma como você quiser pro seu bebê. Se você Isso quiser... é uma coisa que eu vou fazer muito pro José. Então, se você pegar uma batata inglesa, por exemplo, grande, colocar metade dela no meio do arroz... E dá pra almoçar e jantar. Um pedaço de moranga grande, dá. E aí, se você abrir ela no meio, você vai ver que ela dentro, ela tá praticamente sem tempero. E um ainda troca nutriente com o outro. Do outro. E aí você vai alimentar a sua criança, tá fazendo a sua comida... Tá economizando gás, economizando panela. Tempo. Tudo que você vai usar ali. E seu filho ainda vai comer fresquinho. Vai comer fresquinho. E, gente, eu fiz muito isso. Então a gente pode dizer assim, resumidamente, que eu e os meus irmãos... A gente pode dizer resumidamente que eu e os meus irmãos... que eu e os meninos, a gente com 4 meses, 4, 5 meses já almoçava. Já almoçava. Você não tava nem no colo direito, já tava... exatamente. Aí outra coisa, sabe o que eu fazia? Eu pegava, por exemplo, você cozinhou uma panela de feijão lá, seu feijão tá cozidinho lá com aquele caldinho até grossinho, bem cozido, que eu sou igual a minha mãe, gosto de feijão bem cozido. Eu também. E ela também. Tem a batata que você colocou no meio do arroz, você vai lá, você vai pegar aquele caldo do feijão cozido, colocar ali um pouquinho. Você vai fazer Você quer comidinha mais saudável pra você dar pro seu neném? É. Sabe? Nem acredito que eu vou ter um neném pra fazer isso. É você mesmo. Entendeu, gente? Não precisa de quebrar muita cabeça, de copiar, como diz a mãe, copiar muita moda, não, sabe? Dá pra gente seguir dá pra simplificar e fazer uma comidinha saudável pro teu filho. Eu acho assim, que com tudo isso a gente chega na seguinte conclusão, que dá pra seguir o que a pediatria pede hoje, 2025, pros nossos filhos, sem pirar, sem, né? Sem ter que quebrar muita cabeça, sem ter que ficar tão preocupada, porque essas coisas também tudo contribui para a maternidade da gente, sabe? O quanto você fica preocupada com aquilo ali, meu Deus, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Sabe, eu acho que dá para ser mais fácil. Vira uma neura, você vira, não pode ser assim. Dá para facilitar, né? Dá para facilitar, com certeza, e muito. E olha só que legal, com os outros vídeos que a gente fez, dessa série de 3 vídeos, que esse é o último, um aprendizado eu já peguei. Não que eu não tivesse tido ele com a senhora antes, mas assim, que tudo que a gente conseguir deixar mais leve, a gente tem que deixar. Convém fazer. Tem muitas coisas que facilitam muito para que fique mais leve a maternidade. Desde, hoje em dia, a facilidade que a gente tem com questão de saúde, até mesmo quem faz acompanhamento pelo SUS, ainda é bem diferente do que foi há 30, 40 anos atrás. Na estética, que dá para você fazer, mesmo sem ter muitos artifícios, né? Dá para você se cuidar e se sentir bem, mesmo com pouco. E também no cuidado com o seu bebê. Então, né? Você pode fazer a hora que o seu bebê tiver... você fazer a introdução alimentar com ele, depois de lanchinhos, né, de merendinhas assim. Quantas coisas boas você pode fazer? Tudo dá pão, tudo dá bolo. Tudo dá bolo. Tudo dá pão, tudo dá bolo. Falou que é batata doce. Batata doce, gente. Quanta batata doce eu cozinhei no arroz para eles. Para Yasmin. Por isso que eu sou fortinha. Fazia isso. Mas só que tinha umas coisas que eu deixei muito a desejar, assim como a questão da amamentação, que eu deixei, que eu falo que eu me arrependo, né? Não era culpa minha, mas assim, se fosse hoje em dia eu ia fazer de tudo, mas enfim, né? Aí que eu fazia. Enquanto eu tô falando aqui, em contrapartida, né? Eu tô falando que você vai pegar uma banana, você faz um bolinho pro seu menino, uma banana e um ovo. Quantos tipos de panquequinha não dá pra fazer, né? De panquequinha. Mesmo assim, é uma moranga cozida, que é tão gostoso. A batata doce, a própria batata inglesa. Tudo isso vira base para um pãozinho. Baroa, tudo vira base para você fazer um pãozinho pro seu filho. Saudável. Só que, na minha época, eu não fazia. Eu não sabia dessas receitas. Você não sabia, exatamente. Né? Enquanto eu fazia essas comidinhas saudáveis, tudo os legumes, tudo cozido no arroz, em contrapartida eu fazia aqueles bolinhos que era frito. E tinha açúcar. E eu adorava, né? Adorava. Adorava, gente. Inclusive até hoje. Inclusive minha mãe vai ficar aqui em casa nos primeiros dias, quando o José nascer, né? Aí eu falei com ela assim, mãe, você tem 15 dias pra me mimar bastante, porque depois de 15 dias eu vou ficar sem açúcar
e vou entrar no projeto batizado, porque eu quero perder os meus quilos até o batizado do José. Só que aí, o que a gente combinou, né, mãe? Nesses 15 dias, claro, ela vai estar fazendo almoço aqui pra mim, por exemplo. Ela vai fazer um almoço saudável, legume, verdura, carne e tudo. Mas aí um dia ela vai poder fazer uma broa de fubá, no outro dia um bolinho de chuva. Porque eu vou estar no puerpério, eu mereço. Mais 15 dias, né, mãe? A gente vai se permitir 15 dias comendo uma coisa e outra diferente. Até porque não pode ser tanto por conta da amamentação. Não que a gente pode, sabe que interfere tem hoje. que dosar muito. Né, vou estar bebendo muita água e tudo. Gente, mas enfim. Pensa numa coisa que fazia Yasmin ficar assim, antes dela andar, né? Tipo assim, 7 meses, 8 meses. Do sexto mês pra frente, ela já começou a sentar sozinha. Eu era uma bolinha, né? Era uma bolinha. Também? Era leite de vaca com açúcar e bolinha. Açúcar, maisena, mucilon. Gente, mucilon. Era muito. Então, o que fazia? Forrava uma cobertinha num canto da cozinha. Minha cozinha era compridona, assim, grandona. Tinha um fogão de lenha lá no canto. Aí eu tinha muita coisa para fazer. Ela estava sentadinha. Por fim, aí eu estava fazendo bolinho. A mesma massa que eu fazia bolinho de chuva, é só você ir acrescentando farinha nela até dar ponto de enrolar. Quem me segue no Instagram, se você não me segue, eu vou deixar aqui. Já sabe da minha paixão por esse bolinho aí. Aí faz aqueles bolinhos compridinhos enrolados na mão. Ao invés de o bolinho de chuva, você pega com a colher e joga no óleo. Ele fritou, cresceu, bonitinho, bonitinho. Você coloca no papel toalha e deixa lá. Esse bolinho, você vai colocar farinha até você enrolar ele. Fica tipo uma panquequinha, né? Não, ele fica grossinho, aquele bolinho compridinho. Ah, você não tá falando do que eu tô, daqui do amassadinho, não? Daquele é outro, é tá. a mesma massa também. Porém, esse você vai colocando farinha até... Só que ele fica interessante, que ele fica compridinho, que você faz tipo ele compridinho. Assim, e grossinho, da grossura de um dedão assim da gente. E aí, a hora que ele esfriava, você comia aquilo, 2, 3, 4. 6 meses. Ficava comendo aquilo assim, igual um ratinho lá, assim, quietinha. Quanto tempo de vida? 7 meses. Gente, 8. eu amassava bolinho de chuva. 8. E aí catava aquele farelinho que caía assim, ó. Ia comendo tudo. Ai, gente, vocês têm noção? Um bebê de 7 meses amassando 4 bolinhos de chuva. E comendo. Agora sim, agora broinha, que você fala assim. Faz broinha assim. Não, era assim. É bolinho. Faz bolinho assim. Até hoje, na hora de pedir esse bolinho, eu faço assim, ó. Assim. Mas aí é a mesma massa do bolinho de chuva, porém ela vai ficar um pouquinho mais mole. Aí você vai, em vez de fritar, você vai assar ela na panela. Você vai aí sim, fica tipo uma panquequinha. Tampar, ela vai cozinhar, assar de um lado, você vai virar ela e tampar de novo, aí ela vai ficar aquela broinha. Nossa, gente. Se fizer um negócio desse tamanho, desse bolinho, eu como esse negócio desse tamanho, se estiver perto de mim, que eu amo. Mas agora, de alimentação, vocês já viram como é que foi a situação, Faz né? com ovo caipira, gente, ficou uma delícia. Vamos gravar um dia? Vamos gravar essa A gente pode fazer um dia uma série, no lugar de falar... Porque essa série a gente começou de gravidez. A gente pode fazer uma série de receitas da infância. De receitas da infância. De, tipo assim, receita de comida do dia a dia que você me ensinou a fazer. Porque uma coisa é você procurar na internet uma receita de um fricassê, de uma lasanha, de uma massa. Outra coisa que muita gente tem curiosidade, às vezes procura e não acha na internet, são receitas de coisas do dia a dia. Tipo, dia a dia. De um arroz bem refogadinho, bem temperado. Exatamente. Uma carne de panela, uma coisa assim. Tudo isso eu aprendi com a minha mãe. Então a gente pode um dia gravar também sobre isso. O que vocês acham? Podemos passar. Comenta aí o que vocês acham dessa ideia pra gente poder gravar pra vocês. Então, beleza. Sobre alimentação, a gente fechou aí, vocês viram, né? Como era diferente, como foi diferente. Mas tá tudo bem. Aposto que muitas de vocês que são da minha geração, da geração da minha mãe, então ou seja, se tratando de alimentação... cada geração tem ali as suas manias, as suas dificuldades, as suas formas de preparo, que são muito diferentes do que temos hoje. Aposto que quando o José crescer e for pai, já vai ser outras coisas também. Então, assim, a gente conversa sobre isso, ri, acha um absurdo, mas olha pra você ver, estamos aqui, graças a Deus, saudáveis. Graças a Deus. Então, no final das contas, a gente de hoje acha um absurdo, entre aspas, acha, mas dava super certo, deu super certo. Então, assim, saindo da alimentação, para cuidados com o bebê no geral, assim, hoje em dia temos pomadas de prevenção, pomadas de tratamento, temos fraldas de menino, fraldas de menina, temos, nossa, meu Deus, hoje não pode dormir de travesseirinho,
Hoje não pode isso, não pode fralda aquilo. que tem um gel que não deixa o xixi estar em contato com a pele do bebê. Fralda pra água, pra piscininha. Então. Desses cuidados básicos, assim, do bebê. Como banho, troquinha de fralda. Tem alguma coisa que você nota que é muito diferente hoje em relação à sua época de mãe, né? De recém-nascido? Porque você tem a Antonella lá, você consegue ver, né? Como que é hoje em dia. Não, tem tudo diferente que você fala assim. Tudo. Totalmente. Porque, por exemplo, para começar, na época que eu tive o Orlando, eu não usei fralda descartável. Isso não fazia parte do nosso dicionário, fralda descartável. Do Renan, às vezes, cheguei a comprar. Aposto que era mais para quando fosse sair. Então, já foi assim, de você usou muita fralda de pano. Ainda eu? Ainda você. E usou algumas fraldas descartáveis, mas a maioria era só mesmo para sair. Vou sair de casa, coloca a fralda descartável, coloca uma na bolsa e pronto. E essas fraldas de pano, olha para vocês verem, gente, minha mãe tinha 3 filhos, teve 3 filhos, além de todos os perrengues que uma maternidade convencional exige, além de todo o trabalho, porque hoje, gente, olha como são as coisas, eu moro aqui no meu apartamento, né? Apesar de ser um apartamento grande, com área de serviço lá fora, com terraço lá em cima, é uma casa muito mais fácil de cuidar do que era na época da senhora, que era na roça. Era varanda no terreiro, então era poeirada, era cisco, era fogão a lenha. Então, imagina a quantidade de serviços que você não tinha de casa. Tinha muito. Né? E além de cuidar das crianças e de fazer isso, de aquilo tudo que você está contando, você ainda tem que esfregar a fralda na mão, gente. Na mão. E olha só, engraçado, né? Sabe aquela... Porque tanquinho também, máquina de lavar, não foi ter depois, né? Não, eu fui ter tanquinho. Você era bem pequena quando eu comprei o tanquinho. Mas como é que você joga uma fralda de cocô num tanquinho? Não, aí antes disso, até ela ir não parar num tanquinho, você tem que... Era molho, era esfrega? Lavar, tirar cocô, tudo. Era assim. Entendeu? Gente, olha só. É aquela velha frase que a gente era feliz e não sabia. Sabe por quê? Era sofrido? Era. Trabalhoso? Era. Que legal isso, né? Mas, olha pra você ver, só te cortando, eu pensando aqui já já com um pensamento pessimista, tipo, meu Deus, nossa, eu nunca ia querer viver isso, eu nunca... E ela tá aqui vendo um lado positivo. Não, gente, que bom que eu tinha... Olha, que agora sim, vai nesse ponto que você falou. Por que aí você colocava lá 20 fraldas secar. Branca, gente, branca. Não era aquelas fraldas, tinha umas florzinhas bonitinhas, né? Eu aposto que você deixava elas branquinhas toda vez. Aí aquele varal de fralda com 15, 20 fraldas lá assim, secando. Gente, aquilo era lindo demais. Meu Deus, que tapa de luva que eu tô tomando. Muito lindo. Hoje um pano de prato meu que encarde vai pro lixo, porque eu não tenho a coragem de esfregar ele até ele ficar branco. Então, aquilo era muito lindo. Aí você pegava, recolhia aquelas fraldas, colocava e passava elas todas. Mãe, todas. E aí, você é muito guerreira. Olha só, aí já tinha o jeito de dobrar, porque depois eu aprendi que você dobrava ela de uma maneira que ela ficava assim, grossinha no meio. E você já pegava... Mãe, eu lembro! Você lembra? Eu lembro, você me ensinando pra brincar de boneca. Então, eu ensinava ela a brincar de boneca. Gente, eu lembro! Ela ficava... Gente! Meu Deus, quanto tempo eu não lembrava disso. Então, ela ficava um triângulo. Depois vamos fazer pra mostrar no vídeo. Gente, ó, minha mãe lembrou como que faz. Eu peguei um coeiro, mas era menor, né, mãe, a fralda? Era menor, a fralda é menor que isso aqui um pouco. Puxava uma ponta. Vira. E faz um fundinho. Olha aqui, ó. Olha só como é que o lugar de xixi fica grossinho, ó. Aí você colocava a bundinha dele aqui, fazia assim e fazia assim. Aí a bundinha ficava aqui dentro, ó. Bundinha? Isso não é um negócio aí. Gente, que legal. E eu lembro que eu fazia isso pra brincar de boneca. De boneca. Vamos ver se eu lembro, que era um quebra-cabeça, tá? Um triângulo, aí Gente, você puxava uma ponta, e aí aquela dobrava, ficava aqui no meio, ficava aquele... no meio assim, grossinho, e as duas pontas, aí você puxava, aí tinha a fita crepe, gente.
E olha que antes era alfinete, tá? Uns alfinetão assim. Alfinetão com carinha de bichinho. E eu brincava, depois que eu cresci, carinha de coelhinho, você carinha de tinha... gatinho, de cachorrinho. Você tinha um alfinete, eu lembro um rosa, era um coelhinho, que eu usava Então. nas minhas bonecas. É, Ai, que gostoso lembrar disso. e aí depois evoluiu, porque aí foi fita crepe. Aí você só colava Teve lá uma e fincada ficava. na barriga da criança. Ficava, sabe? Então, E aí por cima tinha uma fraldinha de plástico, que era... calça plástica, era calça plástica. Gente, Calça plástica. que punha por cima da fralda de pano pra segurar a fralda de Pra pano. segurar, aí você colocava e saía com a criança feliz da vida. E aí, por que eu falo que a gente era feliz e não sabia? Porque eu tinha aquele tantão de fralda. A hora que você passava e já deixava dobrado, você já tirava do fraldeiro. Tinha o fraldeiro, você lembra do fraldeiro? Não, esse não. Era um pacote que ficava na parede, você colocava um pacote assim de paninho de bichinho, você fechado e aberto, assim, tinha um aberto no meio, a gente colocava costureira, né, colocava uma renda assim no meio. Eu acho que eu lembro, ficava sim. bonito. Tinha um amarelinho cheio de bichinho assim. Eu lembro, sim. Aí aquele fraldeiro, aí você colocava ali, ficava ele cheio de fralda até em cima. Eu falava assim, nossa, que beleza. Agora tá tudo ali. Rapidinho que acabava tudo, tinha que começar tudo de novo. Mas era gostoso esse Era processo. gostoso. Por que eu falo, Yasmin? Porque eu fazia isso tudo. Tinha fralda, tinha. A mãe, aí era um lençol velho que rasgava, uma camisa velha que rasgava, aí servia de fralda. Então, da mesma forma que Então- hoje eu vejo isso e penso, nossa, coitada Então- da minha mãe, ela tinha que lavar tudo na mão. E ela via isso como, A olha minha quanta mãe via fralda eu e tenho pra lavar. Exatamente, minha mãe via isso e falava assim, nossa, quanta fralda, eu não tive isso. Nossa, que calça plástica bonita. Que tinha aquelas que era só de vestir, mas tinha umas que era de abrir, de botãozinho do lado, que era bonita, que era forrada. Então, quer dizer, as E hoje coisas você vê as vêm, minhas coisas e fala, nossa, quanta coisa que tem quanta hoje. coisa. Desse jeito. Olha, Sabe? gente. É muito, enriquecedor, sabe? Você fala assim, nossa, como era ruim, como era isso, como era aquilo, o outro, como era sacrificado. Mas você vê por outro lado, você vê como as coisas evoluíram. Quantas crianças, quantos adultos, né, que têm a minha idade hoje, que na infância não tiveram acesso a Não isso. tiveram acesso e nem, às vezes tem tanta gente que nem sabe que isso existiu, né? Que teve um dia Nossa, que ele usou gente. fralda de pano, que a mãe dele lavou a fralda de cocô dele. E eu xixi. aposto que você fazia com... Claro que eu sei disso, que a minha mãe me criou e cuidou de mim a vida inteira. Ela sempre foi muito cuidadosa com a gente. Eu lembro mais de mim, porque foi a minha vida, né? Mas eu lembro da vida inteira. A senhora cuidou, assim... Nossa, com todo... Como se eu fosse um bonequinho. Os meninos como se fossem também. Coração. Com todo amor. Por que eu falo isso? Porque eu aposto que não tinha esse tanto de pomada hoje que tem Não pra prevenir tinha. uma assadura. E eu acho que a senhora deve lembrar as vezes que eu assei. Porque era tão bem cuidada que... Nunca assava, nunca, sabe? Mas não tinha pomada não, gente, mas tinha maisena. Quem aí que sabe que maisena é bom para assadura, para evitar assadura? Tipo talquinho? Tipo um talquinho. Só que a maisena é muito melhor que o talquinho. Sabia? Que o talquinho, você pode colocar qualquer umidadezinha, vai virar aquela cola na pele, aí vai ajudar a assar mais. A maisena fica sequinha. Fica sequinha, entendeu? Gente, olha só, é vivendo e aprendendo, né? Agora eu tô vendo teu negócio da janela aqui, mas tá bom. Desse jeito. Nossa, então como é era assunto diferente. assim que não acaba mais. Se a gente for parar para pensar, você vai relembrando. Não, esse tema de primeiros cuidados, assim, eu acho que rende, nossa, vídeos infinitos. Então, não tinha o lencinho umedecido. Não se precisava. a criança, às vezes, vai acontecer com o José. Será que é meu pai? Deve ser. Só um vai minutinho. acontecer Se você com quiser o ir José. contando aí, pode que eu vou abrir. Com certeza vai acontecer com o José, porque acontece com toda criança, né? Abriu, pai? A criança vai, faz cocô e vem até na nuca, aquela cocôzeira. O que acontecia? Era, sei lá, esquentar uma água rapidinho, colocar naquela bacia que já era ali, ou na banheirinha, dar o banhozinho e pronto. Não tinha, sabe? Era lavar, secar bem sequinho e maisena. Não tinha outra alternativa, outro remédio. Mas era bom, sabe? Assim, é muito bom você cuidar do seu filho com amor, com carinho, sabe? Com aquilo que você tem, do jeito que você tem. O importante é o amor que você dedica às coisas. Seja ela qual for, simples ou não, o importante é o amor. Ele é que prevalece.
Benção. Que bom que você tá de cabelo cortado, nós tá gravando vídeo. Tá gravando vídeo? É. Chique. Senta aqui pra nós finalizar o vídeo junto com o senhor. Olha a presença ilustre que chegou aqui agora, gente. Meu pai chegou pra tomar café com a gente, nós estamos finalizando o vídeo. O tema, pai, do vídeo desse aqui, a gente estava conversando sobre as principais diferenças de quando vocês tiveram a gente, tipo assim, as diferenças com os cuidados com o bebê. De hoje em dia, a gente já falou sobre amamentação, que foi muito diferente, minha mãe não sabia desse negócio de ter que insistir na amamentação. Falou que eu fiquei chocada que com 3 meses eu tomava leite de vaca com açúcar. Que com 4, 5 meses eu já tava almoçando comida, assim, que é muito bobo, não? Ué, tá leite bebeu, ué. Ué. Ai, ai. Lá ele. Aí, Enfim, aí depois a gente falou das fraldas, que tipo assim, eu usei fralda de pano, que hoje em dia tem fralda descartável. muita fralda. É. E acho que para finalizar esse tema, mãe, de criação, já partindo para o tamanho um pouquinho maior, brincadeira, telas, que hoje em dia também é uma coisa que se toca muito nesse assunto, né? Sobre dar tela pro bebê, para assistir desenho, essas coisas. Tudo bem que eu e os meus irmãos, a gente foi criado na roça, né? Então a gente tinha como brincar. Tinha criança para brincar na rua. Hoje em dia, dependendo de onde a pessoa mora, nem brincar na rua dá para deixar. Não dá, Né? E também, quando o Orlando nasceu, já tinha televisão? Quer dizer... Ai, cara. Não, se tinha televisão pra esse ele. tamanhozinho assim. A hora que ele vê isso, ele vai falar assim, nossa, ele tá cheio debaixo da pedra. Não, quer dizer, se tinha televisão em casa pra ele assistir. Tinha. Mas também ele vai fazer 40 anos, também ele não tá isso não. Tinha uma de 8 polegadas. 8 polegadas? Lembrou? Não, você não lembrou, não? Lá em casa chegou a ter uma televisão desse tamanhozinho assim. Ah, uma E com caixudinha. uma parabólica que ninguém tinha. Ela era televisão, era rádio AM, FM, era uma maravilha. Aquecedor. Pô, de casa não vai interferir no microfone. Era aquecedor também? Esquentava. Era TechPix. Ela só faltava passar café. Ela era Tech 13 em Pix. 1. Ai, Jesus. Tinha fita de vídeo cassete. O que acontece, Aí- gente? Quando a gente era pequeno, o meu pai, ele sempre foi negociante, né, pai? Certo. Apesar de de trabalhar na polícia militar, ele sempre fazia uns negócios assim também, né, pai? Então ele sempre chegava em casa ou com uma televisão velha, ou com um rádio velho, ou um carro velho. Gente, eu lembro de ter época de na varanda da minha casa ter assim 3 Brasília, um Fusca pelas metades. Misericórdia. Ai, Enfim. Yasmin, se ele saía numa Brasília bege, você não sabia se ele ia chegar numa amarela, se era no azul, se era um Fusca vermelho. Ou se era uma moto com 5 galinhas. Enfim, por que eu Era tô falando desse isso? jeito. Porque eles. Aí, sempre, antes de. Porque assim, a gente morava na roça e tinha vizinhança, né? Então, assim, quando saiu o videocassete, meu pai era o primeiro a ter. Saiu o telefone, aqueles tijolão, ele foi o primeiro a ter telefone lá na roça. Telefone veicular que chamava. Antena parabólica. Antena parabólica, então tudo a gente tinha antes por ele ser negociante. Então eu acho que por isso, devia juntar até criança lá em casa pra ver televisão, não era? Via. Então a gente tinha acesso a desenho, Tinha mas acesso a desenho. era muito limitado, porque na época a gente tinha que assistir o desenho na hora que passava na televisão, com comercial de TV. Um comercial de TV, exatamente. Hoje em dia as crianças não têm paciência de esperar o anúncio do YouTube. E um canal só que tinha. E era assim, né, que trocava. Chamava Paulo, se não me engano, da Casa São Paulo. Ele ia lá em casa para levar as criancinhas dele, os filhos dele, para pisar na areia, pisar no barro. Pra ter contato com a Pra ter natureza. contato com a natureza. Porque aqui na cidade não podia, Não tinha. não tinha isso. Pensando bem, a gente foi bem privilegiado, né, de ser criado na Mas roça. talvez. Por isso que eu quero fazer de tudo pro José também ter esse... Esse contato. Ah, mas ele vai ter, deixa ele comigo. Deixa Esse ele. contato tem que ter, não pode deixar morrer. Você tem que ter essa base, Yasmin, essa base que a gente teve, que você teve, que tentou passar, pelo menos tentou passar para você, para os seus irmãos no caso. Você tem que manter, você tem que tentar passar essa base para ele, porque senão as coisas vão se perdendo. Então, de diferença é isso.
principais diferenças, assim? Alimentação? Alimentação. A dificuldade, né, vimos, de trazer uma criança quando a gente era adoecia, gripava. Meu pai lembrou de uma diferença que é bem interessante de comentar, que é em relação ao acesso a cuidados médicos, né? Porque a gente morava na roça e era roça mesmo, pai, longe. Hoje eu moro do lado da Santa Casa aqui. Se de tudo o José acontecer de dar uma febre, eu precisar, o hospital é do lado. Na época não era assim, né, pai? Não, na época a gente tinha o carro, né? Sempre tinha uma Brasília velha, um Fusca velho lá pra gente acudir a gente e os vizinhos também que não tinham. Mas acontecia de não ter, porque vendeu. Aí a criança adoecia, era carro. Você lembra quando eu te levei na charrete, que a charrete tombou com nós dois? Lembro. Pois é. A gente pode deixar isso aí pra gravar num outro dia, pra contar essa história. A charrete tombou, você foi para um lado, a charrete para o outro, o cavalo para o outro. E assim podia ter acontecido com uma das crianças, né? Porque não tinha hoje o que o José vai ter. Nossa, nem Porque perto. muitas crianças têm hoje na cidade. Mas aí eu só ia dizer, tipo assim, de quando um filho passava mal, tinha que trazer pro hospital. Tinha que trazer para o hospital, era mais dificultoso, né? Que até chegar aqui. Hoje em dia tem ambulância que busca na roça, né? Viaja, tudo quanto é lado. É verdade. Então... E também as crianças pouco adoeciam, né? Então, mas justamente por isso, por causa do estilo de vida, entendeu? Pé no chão, né? Comida de verdade. Pé no chão. Não Exatamente. tinha tanta coisinha, não. Tem que não pode pegar gripe, não pode tomar banho gelado, não tinha. Lá nós jogávamos, nós ia para a chuva, a gente brincava, jogava água fria nas crianças. E era divertido. Era divertido. Gente, esse vídeo, principalmente depois que meu pai chegou, daria pra gente ficar mais 1 hora conversando aqui e lembrando, né? De tantas coisas. Mas isso é bom que faz a gente ter ideia para outros vídeos que a gente pode gravar depois. Pode ser. Principalmente com o José. Então assim a gente finaliza essa série de 3 vídeos onde a minha mãe compartilha comigo, né, sobre diferenças da maternidade dela pro que a gente vive hoje com o José. Mas se você quer ver a minha mãe mais vezes aqui no canal, meu pai também, pra gente contar histórias, deixa aí nos comentários. Não se esquece de se inscrever pra gente crescer esse canal juntos com vocês. Eu tenho certeza que vai ser muito mais fácil. Deixa aqui seu comentário se você gostou, se você quer eles mais vezes aqui também. Deixa o seu like. E me segue lá no Instagram, porque lá você consegue acompanhar mais da minha rotina, o dia a dia com o José, né? Como que vai ser com a chegada dele, que tá muito perto. Tá muito perto. E é isso. Reta final. Reta final. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo da Blô no seu coração. Um beijo da mãe da Blô. Um beijo do pai da Blô. Até o próximo vídeo e me dá um abraço.